Bom dia, pessoal. Falarei sobre os clássicos da sociologia, a começar por Auguste Comte. Auguste Comte ele é contemporâneo a Karl Marx, ou seja, que isso quer dizer? Significa que Auguste Comte viveu na mesma época que Karl Marx, embora eles não se conhecessem. Marx é alemão, né? E viveu aí boa parte da sua vida na Inglaterra e só depois veio para a França. E Auguste Comte nasceu na França e aí viveu por muito tempo. Auguste Comte, ele, como eu já falei também em outros vídeos, ele é o primeiro a formular e criar a palavra sociologia. Então, para Auguste Comte, o sociólogo deve buscar entender a sociedade da mesma forma que a ciência da natureza busca compreender os elementos naturais, como a física, né, quer entender a natureza. Tanto é que antes de criar a palavra sociologia, Auguste Comte se referia à sociedade como uma física social. Então, para ele ainda não existia uma sociologia, mas existia um estudo da sociedade que poderíamos chamar de física social. Mas ele não chegou a estudar a sociedade propriamente. Apenas ele criou um método de como esse sociólogo deve entender a sociedade. Só depois, então, ou seja, primeiramente ele se referia à sociedade e ao estudo da sociedade como física social, mas teve outro contemporâneo a ele que se referia à sociedade também, ao estudo da sociedade como física social, que é o Spencer. E Auguste Comte queria diferenciar a sua interpretação da sociedade de Spencer. Por isso, então, que ele mudou o nome do seu estudo de física social para sociologia, juntando aí sócio, que é do latim, social, né, estudo social, e logos, que vem do grego, de estudo. Então, estudo da sociedade. E aí ele formulou, então, essa palavra sociologia. Como eu disse, então, para ele, caberia ao cientista social, né, ou sociólogo, estudar a sociedade com objetividade. Então ele tem que estar de fora da sociedade e entender a sua dinâmica social, as leis gerais que regem o funcionamento da sociedade. Então, para ele, da mesma forma que na natureza há leis, como a física que vai dizer, que é a lei da gravidade, que é uma lei fundamental e essencial dentro do sistema, do planeta, para Auguste Comte, na nossa sociedade também existem leis que são fundamentais para o funcionamento da sociedade e que cabe ao sociólogo buscá-las, né? Tentar encontrá-las e entender como ela funciona. E só lembrando que o Auguste Comte também foi o formulador do positivismo. Então, para ele, a nossa sociedade sai do estágio teológico
vai para o metafísico e chega no positivo. Na sociedade ou no estágio positivo, nós pensaremos só a partir da racionalidade. Então a gente interpreta o mundo não a partir das emoções, de coisas místicas, mas a gente agora vai entender a sociedade da forma que ela é, entende? Dura e seca, entende? A partir da verdade, ou ela é ou não é. Então não há aquelas especulações vagas sobre como funciona a sociedade. Os indivíduos agora passarão a entender a sociedade no seu funcionamento, sem especulações. Então esse é o método positivo, racional. E agora passaremos então para falar um pouco sobre Karl Marx. Karl Marx, como eu disse também, né, contemporâneo a Auguste Comte, só que a sua interpretação sobre a sociedade ela muda. Para Karl Marx, ele vivenciou ali, principalmente o momento que ele morou na Inglaterra, ele viu na sociedade os aspectos mais relacionados à economia, à indústria, às grandes fábricas. Então Marx, por estar próximo a essas questões econômicas, ele vai entender que ele vai ver as relações de trabalho daqueles indivíduos com a empresa, com as fábricas que estavam surgindo. Lembrando que o período que Marx vive é o período da Revolução Industrial. Então ele vai perceber que os trabalhadores não têm direitos trabalhistas. Muitos trabalham de 16 a 20 horas por dia. Ali trabalham crianças, porque o interesse dos patrões era pagar pouquíssimos salários, ou seja, ter na empresa pouquíssimas despesas. Para isso eles queriam contratar aqueles trabalhadores em que o seu salário fosse o mais baixo possível. Então os patrões estavam procurando pessoas que se sujeitassem, né? que vendessem o seu trabalho por uma mixaria. Como existia uma grande população desempregada na Inglaterra, os patrões conseguiram. Eles ofereciam qualquer salário, quer dizer, nem existia a ideia de salário, né? Eles ofereciam qualquer moeda lá em troca de alguns dias de trabalho e o trabalhador aceitava, porque não havia ali uma outra saída, né? A saída desses trabalhadores era se sujeitar a essas condições precárias de trabalho. Não tinha, só para aprofundar um pouco mais, não tinha, por exemplo, férias, eles não tinham direitos ao domingo, não tinha direitos a 13º, não tinha carteira de trabalho, não tinha, e aí consequentemente não tinha aposentadoria, entende? Quem mantinha os velhos, depois de não conseguirem trabalhar mais, era a sua própria família, que teria que trabalhar um pouco mais para alimentar a si próprios e aos velhos e criancinhas, né, pequenas. Então era uma condição de exploração extrema. E Marx então vai fazer a sua sociologia, ou vai fazer a sua análise da sociedade a partir dessas questões. Então ele vai compreender que os interesses dos patrões é um,
E os interesses dos trabalhadores são outros. Para Karl Marx, o patrão vai pensar mais no crescimento da sua empresa, no rendimento do capital, vai pensar no lucro. E não podemos dizer que os trabalhadores pensem o mesmo que o patrão. O trabalhador não tem como pensar no investimento da sua empresa, porque ele não tem empresa. Não deve pensar no lucro, porque não tem onde lucrar. Não pensa no capital, porque o único capital que ele recebe, se podemos chamar de capital, é uma pequena quantidade de dinheiro que ele recebe no final lá a cada 15 dias ou de um mês, que é relativo ao trabalho que ele fez ao longo dos últimos 15 dias, que é uma mixaria. Aquele dinheirinho que ele pega mal dá para pagar o pão na padaria, mal dá para se alimentar, mal dá para pagar o aluguel e assim por diante. E o pensamento dos trabalhadores são outros, é diferente do patrão. O trabalhador vai pensar em como melhorar sua condição de trabalho, porque o próprio trabalhador ele só detém a força de trabalho que é a força do seu corpo, né? A energia que seu corpo tem para realizar um trabalho, para realizar um serviço. É só isso que o trabalhador tem. E é essa força que ele utiliza para trabalhar na fábrica e a troco de, como eu disse, de um pequeno pagamento. Então Marx vai ver e vai entender que há duas classes aí. Primeiro a classe da burguesia ou do patrão, né, dos patrões, que pensam, né, de uma forma, pensam em investimento, pensam em lucro, capital, rendimento de capital e assim por diante. E tem os trabalhadores, que são uma outra classe, né, que é trabalhadores, ou podemos chamar de operários, ou de proletários. Então essa classe, ela também se forma enquanto classe para pedir aumento salarial, pedir melhores condições de trabalho, né? Pedir direitos a um descanso na semana, direitos a férias, direito a um adicional, seja um adicional noturno ou um adicional anual. Então eles vão exigir. Tanto é que ao longo da história, se a gente conseguiu hoje esses direitos de 13º, direito a férias prêmio, direito ao descanso no final de semana, direito à aposentadoria, tudo isso só foi conquistado graças à união desses trabalhadores ao longo da história. Foi a união desses trabalhadores, tanto na Inglaterra, quanto na França, quanto no Brasil, é a união deles que conseguem conquistar esses direitos que a gente tem hoje. Então Marx está estudando isso, e toda a sua interpretação, análise da sociedade, está focada nesse aspecto. Então por isso que Marx ao mesmo tempo entende essas diferenças entre classes, que a classe trabalhadora detém a força de trabalho e a burguesia detém o capital e os meios de produção. Os meios de produção são as indústrias, entende? E aí o conflito vai se dar entre essas duas classes. E que é nesse conflito, nessas contradições,
entre interesses de trabalhadores e interesses da burguesia é que vai dar o movimento da história. Então, para Marx, é a luta dessas classes que vai transformar a história, que vai fazer história. Então, basicamente, o que eu posso passar agora é isso. E agora vamos para Émile Durkheim. Émile Durkheim é contemporâneo a Max Weber. Émile Durkheim ele já vai analisar as questões mais, como eu disse no outro vídeo, neutro. Então, Émile Durkheim só quer entender a sociedade e o funcionamento dela. Para isso, ele vai olhar a diferença entre as sociedades primitivas e as sociedades modernas, né? A sociedade do tempo dele. Então ele entende primeiramente que nas sociedades primitivas a divisão do trabalho era pequena. Em sociedades pequenas, como antigamente, quase todos daquela sociedade faziam a mesma coisa. Então ali, se tem uma comunidade rural, eles, quando vão caçar, praticamente todos vão caçar. Se vão pescar um peixe, todos vão pescar. Se vão fazer um plantio, todos também trabalham no plantio. Então há pouca divisão do trabalho, quase todos fazem a mesma coisa para manter a sobrevivência daquela sociedade. E todos conhecem o processo, né? Todos da sociedade sabem como plantar, como cultivar e como colher. E Émile Durkheim vai entender que na sociedade moderna, que é a sociedade dele, essas coisas mudaram. Agora há uma divisão maior e mais complexa da sociedade. Agora o indivíduo vai ter que trabalhar num único serviço, fazer uma única coisa, e os outros indivíduos farão outras coisas em outros serviços. Então, enquanto eu estou trabalhando como professor, a roupa que eu uso está sendo produzida, ou que eu vou usar futuramente está sendo produzida por outra pessoa. O sapato que eu vou usar vai estar sendo produzido por outros indivíduos. O alimento que eu consumo vai ser produzido por outros indivíduos. O celular que eu estou usando é produzido por outros indivíduos. Então, eu agora dependo mais dos outros. Eu não consigo produzir tudo aquilo que eu consumo. Primeiro que eu não saberia como produzir, e mesmo sabendo, eu não daria conta. Imagina eu ter que produzir a minha própria roupa, produzir o meu próprio celular, produzir o meu próprio tênis, produzir todos os alimentos que eu consumo, produzir a casa onde eu vou morar, produzir a cama e assim por diante. Produzir o caderno, o lápis, entende? Então há, para Émile Durkheim, uma complexidade da divisão do trabalho. Então as divisões de trabalho se tornam mais específicas e mais complexas. E cabe aí ao indivíduo escolher uma dessas profissões e se especializar. Então percebe, né, na sociedade dele o que ele vai entender é isso. Quando a sociedade sai do seu modelo simples para o outro modelo, que é o que a gente vive hoje, o moderno, há então uma complexidade das relações de trabalho. Há uma crescente divisão do trabalho social.
E aí ele vai estudar também outras questões, como a coesão social. Nessa coesão social ele vai entender a questão da religião. Então Emile Durkheim vai analisar e compreender não, né? Na verdade, explicar que a religião ela é um elemento que mantém a coesão entre as pessoas. Então, quando todas as pessoas saem aos domingos para assistir um culto, ou saem no meio de semana para procurar um culto, o que eles estão fazendo é uma integração social. Então estão integrando, as pessoas estão compartilhando as mesmas crenças. Isso gera uma coesão social. E vamos então para o último, que é Max Weber. Max Weber, primeiro que ele nasceu e sempre viveu na parte podemos chamar da burguesia ou da elite da Alemanha. Max Weber é alemão e ele quer compreender a sociedade. Ele quer interpretar o funcionamento dessa sociedade. Para ele, então, os seres humanos eles agem em termos de interação. Então, nós estamos sempre interagindo um com os outros o tempo todo. Às vezes as interações são diretas, né? Quando eu cumprimento alguém, eu estou interagindo diretamente. Ou quando eu ajo de uma forma a reproduzir ou a imitar a forma que o outro está se comportando, eu estou então agindo indiretamente. Estou interagindo com ele. Então, se eu vejo alguém, mesmo na TV ou na internet, que usou uma roupa que eu achei interessante, e aí eu compro a roupa igualzinha e começo a usar, eu estou interagindo indiretamente. Eu vi uma pessoa na internet ou na televisão, que eu não conheço pessoalmente, não tenho nenhum contato com ela, mas eu estou, de certa forma, vestindo como ela veste. Então é também uma interação social. E para entender essa interação social, ele vai no conceito de ação social. Cada indivíduo age com um determinado fim. Esse fim pode ser bom ou ruim, mas todos os indivíduos agem com um determinado fim. Ninguém vive só por viver. Todos nós buscamos agir, seja por um interesse bom ou por um interesse mau, mas todos agem. E aí ele cria o conceito de tipo ideal, que são palavras-chave para entender a sociedade. Então ele cria lá o tipo ideal de uma dominação carismática. Só para dar um exemplo. Então, tipo ideal de uma dominação carismática. Então, a dominação carismática ele pode colocar lá, é um ser totalmente carismático, que é aparentemente agradável, que tem uma boa relação com todas as pessoas, que age com simpatia, com empatia, e aí todos se aglomeram, né? Se interessam em volta dessa pessoa. E essa pessoa vai se tornando cada vez mais carismática, agradável.
E as pessoas a procuram porque ela tem esses elementos, elas agradam, ela agrada a essas pessoas. E aí, depois de criar esse tipo ideal de indivíduo carismático, aí Weber vai olhar para a sociedade e ver quais pessoas têm essas características, ou seja, quais pessoas são carismáticas, atendem a esse tipo ideal que ele criou de pessoas carismáticas. Então, esse conceito de tipo ideal é isso. Então, basicamente aí para explicar essas ideias de Weber são essas, tá certo? Obrigado.